Também participam do programa de hoje o vereador pelo Partido dos Trabalhadores de Porto Alegre, Leonel Hadi. Vereador Hadi, bem-vindo. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite à RDC TV, aos debatedores. E é uma honra estar com vocês mais uma vez e num dia tão importante para a democracia brasileira. Faz muito tempo que se diz que Lula é inocente, que o processo é injusto. A gente sabe que não houve uma decisão que inocentou o Lula, mas aos poucos a verdade começa a aparecer. E é bom que se fale também que a gente está num período dramático em relação à pandemia. Hoje eu perdi 2 amigos, um colega policial, uma colega de partido. Então é um momento muito difícil para toda a sociedade brasileira, mas também temos que abordar, né, esse assunto tão relevante para a nossa democracia. Muito obrigado. E fica aqui os meus sentimentos em relação aos seus amigos, vereador Leonel. Força aí, é um momento realmente muito dramático. Queria que você comentasse aí a decisão do Fachin e lhe perguntar também sobre a sua impressão em relação ao fato de ele ter decidido, atendendo a defesa do Lula, e eu repito aqui, o Fachin é um ministro identificado com o chamado lavajatismo. Eu tenho acordo que muito provavelmente essa decisão dele tenha muito mais relação com o objetivo de preservar o Sérgio Moro do que realmente fazer uma justiça real em relação ao presidente Lula. É bom que a gente rememore que Sérgio Moro, após todo esse processo, após todos os absurdos jurídicos que foram a Lava Jato, ele acaba por ser escolhido ministro da Justiça de um presidente que se favoreceu das decisões da Lava Jato. Inclusive, se a gente for falar aqui sobre procedimentos, prazos, a gente tem que lembrar perfeitamente o que foi feito no TRF4 aqui em Porto Alegre. E os recursos do presidente Lula chegaram praticamente a jato mesmo, no TRF4, e foram julgados a jato. Todas as pessoas, todos os juristas que analisaram os processos, né, os recursos que chegaram aqui da Lava Jato, principalmente os do presidente Lula, observaram uma celeridade incrível e, além disso, uma decisão copiada entre os desembargadores. Um copia e cola. A mesma coisa aconteceu com a juíza, que sentenciou o Lula também no segundo processo, já que o Moro já era ministro do Bolsonaro. Então, essa Lava Jato, todo esse cenário da Lava Jato, ele é eivado de vícios básicos. E é muito interessante também a gente pensar, como bem falou o companheiro, o advogado, que está debatendo, nosso debatedor, no STJ agora nós tivemos uma decisão muito interessante de um ministro do STJ em relação ao filho do presidente da República, sendo que a juíza, que faz parte dessa Câmara, na verdade desse gabinete, ela tinha uma vinculação com quem vendia a mansão para esse presidente, do filho do presidente da República, o Flávio Bolsonaro. Uma mansão de 6 milhões de reais. Então a gente observa que realmente o judiciário, ele tem decisões estranhas. Mas tu acreditas, vereador Leonel, que houve, com base no que tu estás colocando aqui, a decisão do Sérgio Moro, depois do TRF4, através dos 3 desembargadores, e a Gabriela Hart, que o judiciário meio que se mancomunou para condenar o ex-presidente? Essa é a sua posição, ou pelo menos essa é a análise que você faz? Não, eu acredito piamente nessa questão. Tanto é que a gente tem todo um processo que ele tem como objetivo final impossibilitar com que Lula fosse candidato naquele período. Então tinha que cumprir uma tabela temporal, vamos chamar assim, para impossibilitar que Lula fosse o candidato, porque ele era o candidato que tinha maior viabilidade eleitoral para derrotar principalmente o Bolsonaro, ou qualquer outro candidato da direita que naquele momento se apresentava. Então, se tem uma articulação temporal, isso aí é só analisar os prazos,
analisar as decisões, analisar como foi levado adiante todos os procedimentos, que a gente observa, sim, que existe uma parcialidade, né, um alinhamento, quer dizer, não houve um julgamento justo, né, as partes já estavam... Bom, a Vaza Jato é a prova total disso. As conversas do Ministério Público Federal com a Justiça Federal são absurdas. Tu começaste falando... A gente vai falar aqui de... que a decisão do Fachin visava, de alguma maneira, proteger o Moro. Qual que é o teu ponto nesse aspecto? Não, com certeza, porque na medida em que ele reconhece a incompetência de julgamento, como foi bem falado aqui, todos os outros processos de suspeição, eles perdem a razão, né? Eles perdem o objeto. Então, é uma forma de tu preservar o Moro de uma série de outros procedimentos que ele deveria responder, né? Principalmente quando a gente observa que, na linha de raciocínio lógico, ele foi um dos maiores beneficiários das próprias decisões, né? E isso teve um impacto gigantesco, político, eleitoral, a partir das suas ações midiáticas, né? Quem não se lembra lá do PowerPoint, do Dallagnol, etc. E o resultado nós sabemos bem qual é. Quem foi eleito com isso, quem se favoreceu com cargos. Então, no meu ponto de vista, a decisão do Fachin tem como objeto, então, preservar o Sérgio Moro de futuras ações vinculadas à Lava Jato, principalmente depois que tantas informações vieram à tona. Eu gostaria de lhe perguntar se isso não revela, por parte do Supremo, um casuísmo. No caso, isso não deveria ter sido identificado lá atrás? É a pergunta que lhe faço. E também para suas ponderações em relação às considerações do Antônio Augusto. Vai lá, Leonel. Não, com certeza. Na verdade, é como eu falei, toda Lava Jato é levada de vícios. E me causa estranheza que ele defenda algo como advogado e fala em paridade de armas, e notoriamente não houve paridade de armas. Existia um juiz, o Sérgio Moro, e uma força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal, liderado pelo Dallagnol, em que o Sérgio Moro funcionava como promotor do caso. Não, eu não sei se as pessoas não viram o que eu vi, os vazamentos, as conversas em grupos de Telegram. Então não tem como falar em paridade de armas num processo eivado de vícios e parcialidades. E me causa estranheza um advogado defender que houve paridade de armas no caso, né? E, inclusive, eu penso em relação a isso, que se não tivesse ficado tão explícito o que foi feito com a Lava Jato, a parcialidade, para condenar sem provas, né? A gente sabe que faltam provas na Lava Jato, pelo que houve essas duas condenações, não existiam provas. Os indícios, o senhor foi no apartamento, fui, mas o senhor comprou? Não comprei, mas o senhor assinou? Não assinei, mas você foi no apartamento? Sim. Mas então quer dizer, qualquer pessoa que vai a um apartamento, nossa, já comprou um apartamento, entende? Então, tem vários exemplos em relação ao Lava Jato que demonstram que o objetivo era condenar e interferir politicamente, que os promotores, os procuradores federais eram parciais, tinham vinculações políticos partidárias. E já que a gente está falando tanto no Teori Zavascki, que morreu num acidente de avião suspeito, é bom que se diga que o Teori Zavascki era crítico do Sérgio Moro e crítico da Lava Jato. Tanto que ele foi atacado pelo MBL, fizeram manifestações em frente à casa do Teori Zavascki. Então eu acredito que se ele estivesse vivo, nós teríamos uma outra realidade com certeza. Não essa que a gente está agora, que depois de ter deixado o presidente Lula 500 e poucos dias preso, como bem falou a Nádia. E a Nádia me causa estranheza e muita tristeza que uma policial que surgiu durante a administração do governo do PT, ganhou um cargo, né, um cargo de comando, por isso comandante, da Patrulha Maria da Penha, que ela esteja vinculada hoje com a extrema-direita, que está vinculada com a Adriano da Nóbrega, um miliciano que foi morto num confronto com a polícia na Bahia, e era amigo particular do Bolsonaro, e dizia que ele se ralava porque era amigo do presidente, com as rachadinhas do Queiroz, com essa turma vinculada à morte da Marielle. Isso que é tristeza, a gente ver, né, policiais envolvidos com esse tipo de política. Mas o que eu quero dizer é exatamente isso. Esse processo
né, que chegou onde chegou, esse processo que eu chamo, né, grande lava-jato, que chegou onde chegou, ele é eivado de vícios, irregularidades, celeridades estranhas e uma lástima, né, a perda do Teori Zavascki, e uma lástima que a gente aceite uma disparidade de armas quando está vinculado a um político que a gente não concorda ideologicamente. Porque é bom que se diga, por exemplo, o Bolsonaro, para dar um exemplo, mexeu em toda a Polícia Federal agora para favorecer seus filhos. Tem diversos acordos acontecendo para favorecer os seus filhos em diversos casos de corrupção e ninguém se indigna em relação a isso, dessas pessoas que estão agora defendendo a Lava Jato. Então me causa muita estranheza realmente. Sobre a questão envolvendo a decisão do Fachin, o aspecto político que também é bastante, bastante importante. Vamos aproveitar, vamos colocar no ar, eu vou pedir para a Ana colocar no ar, o vídeo do ex-presidente Lula se manifestando após a decisão do Fachin. Esse vídeo está transitando nas redes sociais. Vamos lá, bota aí o ex-presidente Lula. Quero agradecer do fundo do coração toda a solidariedade de vocês e dizer para vocês que estou livre para ajudar a libertar o Brasil dessa loucura que está acontecendo no nosso país. É preciso cuidar da educação, cuidar do emprego, cuidar do salário, cuidar da cultura, cuidar do prazer e da alegria. Aliás, a juventude não vive se não tiver prazer, motivação de vida. E é isso que nós temos que oferecer para vocês. Beijos. Leonel, o que seria cuidar do prazer? Vamos... Eu acredito que a gente está vivendo uns tempos muito boa pergunta. A gente está vivendo tempos muito picudos, né? Eu acho que essa situação da pandemia, da violência, a violência política, né? Porque uma coisa eu sempre penso, a gente pode ser duro no debate político, mas a gente não precisa levar isso para o nosso dia a dia, né? No momento do debate político a gente é duro, a gente pisa, né? Isso faz parte. Agora, no nosso dia a dia a gente não precisa extrapolar essas divergências e eu acredito que essa lógica que ele traz é uma leveza que está faltando, né, no nosso país. Assim, todo dia as pessoas morrendo, milhares de pessoas morrem por dia, a gente bateu aí um número de 1.500 mortes, e aí a gente tem um presidente, por exemplo, que, cara, manda não chorar, não faz mimimi, enfim. Então, eu acho que essa ideia do prazer que ele quer dizer é as pessoas poderem se vincularem novamente, terem um tesão novamente pela vida, né? Que isso está faltando no nosso país. Ô Rad, deixa eu aproveitar e lhe perguntar e fazer uma pergunta provocativa para você que é do Partido dos Trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores empreende em relação à Operação Lava Jato um monte de críticas e a minha pergunta é a seguinte: o PT não se transformou ao longo do tempo na vítima daquilo que semeou no seguinte sentido? As duas principais leis que são utilizadas pela Operação Lava Jato para produzirem resultados foram durante o período petista aprovado. No caso, a Lei das Leniências e a Lei da Delação Premiada. E a maior parte do Supremo Tribunal Federal que votou pelas condenações, inclusive de agentes petistas, ou que deu razão às decisões da Lava Jato, foram também nomeados pelo PT, em especial no período da Dilma Rousseff. O PT, como é que vê a questão da Lava Jato em relação ao que ela produziu e de onde ela veio? Quer dizer, o PT tem culpa no cartório, Leonel Rad? Excelente pergunta. É a minha especialidade. Muito se falou, né, durante muito tempo que o Partido dos Trabalhadores ele estava aparelhando as instituições. Era um grande argumento da direita, era o aparelhamento das instituições pelo PT. Inclusive, tem gente que diz que a esquerda aparelha escolas, aí vem com um papo de escola sem partido, mas é a mesma lógica. E nós observamos com a Lava Jato, né, com todos esses acontecimentos, que isso é uma inverdade. Porque caso contrário, se tivesse aparelhado de fato, como é que tu pensa que, digamos, o líder máximo de um partido, que teria toda a condição de ser eleito presidente, ele é colocado na cadeia de forma injusta, a partir de uma série de articulações notoriamente injustas.
imorais muitas delas. Então, agora, ao mesmo tempo, fica demonstrado que o PT também deixou com que os órgãos de controle fizessem o seu trabalho, bem ou mal, mas deu independência à Polícia Federal, deu independência à CGU, ao TCU, a todos os órgãos de controle, mesmo aqueles que não tinham ingerência direta, como o Executivo, mas não fez nenhum tipo de pressão para que existisse, né, uma blindagem, digamos, diferentemente do que acontece hoje. Hoje nós temos aquela velha história, né? A corrupção acaba quando a gente não divulga mais. Por isso que é muito fácil, durante a ditadura, regimes autoritários, não dizer que não existe corrupção, porque o jornal é controlado, a censura está, né, tá acontecendo, quem é divergente é preso e torturado. Agora, numa democracia, quando todos os órgãos estão plenos, quando todos eles são independentes, sem ingerências político-partidárias, as coisas mudam de figura. Agora, infelizmente... Eu compreendo, mas a minha pergunta é no seguinte sentido, o PT não semeou, em certo sentido, esse ambiente de lavajatismo? Porque eu lembro, na época do Fernando Henrique Cardoso, havia um procurador de justiça, o Luiz Francisco de Souza, que ele adotava um padrão de conduta, e era muito celebrado na época, que é parecido com esse que é criticado em relação ao do Deltan Dallagnol. Quer dizer, eu até disse que o Luiz Francisco de Souza é uma espécie de australopithecus do Deltan Dallagnol. E esse tipo de autocrítica que eu não vejo, e aliás eu não vejo muitas vezes em relação a outros nomes da cena política brasileira, como por exemplo o ex-presidente Michel Temer, foi numa oportunidade preso, numa decisão do juiz da Lava Jato do Rio de Janeiro, o Marcelo Bretas, que fez uma sentença que para mim foi o fim da picada, aquela sentença. Mas na oportunidade eu vi as pessoas que diziam exatamente a mesma coisa em relação ao Lula, que ele era perseguido, que o processo era injusto, que ele era inadequado. Essas pessoas comemorando, dizendo que o Temer tinha mais que ser preso mesmo. Não há uma certa contradição, é? Não, eu sou crítico à prisão do Temer, inclusive, embora eu ache ele, politicamente, eu acho que ele foi um dos maiores canalhas da política atual, mas eu discordo da prisão dele. E tem um grande número de petistas que discordam, petistas notórios, inclusive, assim, né, que tem mandatos federais. Não foi uma comemoração generalizada dentro do Partido dos Trabalhadores, ou se reconheceu exatamente esse perigo, essa lógica parcial numa decisão estranha, muito superficial, que levou à prisão do Temer. Embora, que eu fale, assim, não tenho nenhum tipo de simpatia pela figura dele. Mas eu concordo contigo. Eu acredito que a gente... Aí a gente vai entrar nesse debate sobre punitivismo, né? Punitivismo penal, sobre essa lógica da Operação Mãos Limpas. Mas eu penso que a estrutura da Lava Jato ela tem muito mais a ver com a nossa lógica de uma elite conservadora que não aceita, né, algumas políticas de inclusão e estão representadas em órgãos, né, como o Ministério Público, como o Judiciário, que aparelham ideologicamente esses órgãos para, então, fazer o jogo político dentro desses espaços. E aí eu concordo com a comandante Nádia, né, com a Nádia, que é o seguinte aspecto: as polícias não devem, Ministério Público, Judiciário, eles não devem servir a partidos políticos, né? Jamais, jamais. Uma pena que a gente observa que em determinados campos ideológicos essas instituições acabam funcionando perfeitamente como braços de partidos políticos e, por exemplo, batem no Chico, mas não batem no Francisco com o mesmo ímpeto. E isso é muito complicado para a nossa democracia, o jogo fica desequilibrado e a gente observa diversos atos de corrupção acontecendo descaradamente nesse momento do Brasil e não há nenhum tipo de repercussão midiática ou tipo de repercussão jurídica, como foi, por exemplo, em relação ao Lula em específico, que é o que a gente está tratando hoje.
Mais tempestade que plantou. Vamos mencionar aqui em relação ao Ministério Público em si. Eu citei o Luiz Francisco de Souza, mas a gente pode citar outro nome, que foi conduzido e reconduzido ao comando da Procuradoria-Geral da República sob a administração do PT, que foi o Rodrigo Janot, que inclusive numa entrevista admitiu que levou uma arma para dentro do Supremo pensando em matar o Gilmar Mendes. E olha só que curioso, o Gilmar Mendes, universalmente detestado pelo PT, hoje uma parte do PT tem o Gilmar Mendes como uma referência. Como é que fica essa questão aí em relação a esses dois nomes? Não, o Gilmar Mendes é um dos juristas mais capazes do Brasil. A gente menospreza muitas vezes ele pela forma como ele se comunica, mas ele tem diversos livros muito relevantes, traduções de livros. Ele é um versado, né, em alemão e ele tem uma produção jurídica relevante, embora muitas vezes ele tenha decidido questões polêmicas. Mas eu nunca fui um anti-Gilmar Mendes, assim. Mas o Janot, o Janot também foi uma figura muito controversa, né, em relação às suas ações. Depois que ele deixou, né, deixou de ser o representante do MPF, o procurador-geral do MPF, ele começa a ter algumas declarações que parece um arrependimento, ele parece querer fazer algumas confissões, né? Mas... E tu acha que a Dilma devia ter reconduzido ele? A Dilma Rousseff nomeou o Fachin, nomeou o Barroso, nomeou todos esses aí que são lavajatistas. Ela nomeou todos os lavajatistas do Supremo Tribunal Federal. O PT tinha... Isso é uma crítica que eu acho que deve ser feita ao PT. E quem me conhece sabe, eu sempre fui um crítico do PT porque eu me considero um liberal, mas eu não sou desses aí que se perdeu no caminho. Então, como eu sou um liberal, eu defendo o Estado Democrático de Direito. E eu acho que uma das grandes falhas do PT no governo foi tentar colocar dentro do Supremo Tribunal Federal pessoas que viam a lei não como algo que estava escrito, mas algo que pudesse ser interpretado à luz dos seus sentimentos ou da sua visão de mundo. O que na visão do grande conservador americano Antonin Scalia, aliás, tem um relato da vinda do Antonin Scalia aqui para o Brasil que é sensacional. Ele deu uma palestra e daí ele disse, ao juiz cabe aplicar a lei, não dizer onde está a inteligência. Se a lei é burra, o resultado será burro. E o Barroso estava presente, ficou indignado, deu uma entrevista para o consultor jurídico, descendo o malho no Scalia, que foi nomeado pelo Reagan nos Estados Unidos. E me parece que o PT adotou esse princípio do ativismo jurídico como um critério para nomeação, e deu no que deu. Não, eu ia falar isso. Eu acho que tem uma razão nesse argumento, porque o que eu penso, né? Pode expor, eu nunca conversei com a Dilma sobre isso, né? E nem com o Lula. Mas eu imagino que na lógica deles, porque o Barroso, se for observar vários desses ministros, eles tinham uma literatura que pregava justamente diversos aspectos progressistas e que iam de encontro, eram contrários à legislação, né, ao que estava positivada no Brasil. Então, no meu ponto de vista, como não existiria na lógica, né, da Dilma, na lógica do Lula, vamos supor, não existiria espaço de determinadas decisões dentro do legislativo, por todas as questões que a gente sabe, né, dos jogos políticos, que são congressos aí que eles enfrentaram conservadores, que seria muito difícil de avançar em algumas pautas. Tu passaria essas pautas para decisões, né, dentro do STF, que é o que acontece, né? Diversos pontos aí estão sendo decididos, pontos mais polêmicos, mais contundentes, estão sendo decididos através do STF e não através do Congresso Nacional, que seria, de fato, o espaço adequado. Muitas dessas decisões são realmente positivas, no sentido de progressismo, né, uma lógica progressista, mas abre esse flanco
que é desconsiderar completamente aquilo, né, o direito romano-germânico, e ir para uma lógica quase de uma common law, assim, né? E o resultado, em termos penais, principalmente daí focado aqui no caso Lula, acabou sendo um tiro que saiu pela culatra, no meu ponto de vista. Mas tu não acha que... Vamos lá, é óbvio, como tu é integrante do Partido dos Trabalhadores, tem posições à esquerda, é um progressista, é óbvio que tu vai ver com olhos positivos o fato de se avançar nessas pautas. Mas partindo do Poder Judiciário, essas alterações, e não da Casa Legislativa, que é da qual, inclusive, tu fazes parte, no âmbito municipal, não acha que há um vício de origem que gera esses problemas e que isso deveria ser superado, mesmo que fosse mais difícil se alcançar esses objetivos que você defende? Não, concordo. Eu não tenho discordância. Eu estou dizendo o que foi pensado na escolha desses quadros para o STF. E eram quadros assim, o Barroso foi o que me surpreendeu negativamente. Eu lia no mestrado o Barroso, diversos textos dele, e já se discutia esse ativismo jurídico. Quando ele foi nomeado, eu já tinha lido um dos livros dele, eu pensei, isso não vai dar boa coisa. Ao contrário de ti, eu não tinha expectativa nenhuma. Do Fachin, em termos eleitorais, porque não pode ser desconsiderado. Lula, se dependesse da vontade dele, teria concorrido na última, e tudo me leva a crer que ele, de alguma maneira, estará presente na eleição, se não como candidato, como grande cabo eleitoral. E daí hoje, o Ciro Gomes na CNN já desceu o malho. Inclusive disse que a Dilma era um aborto da natureza. A esquerda não parece unida nem em torno do Lula. Não acha que o Bolsonaro está rindo à toa e que para o Bolsonaro é muito bom um Lula solto e um Lula com potencial eleitoral? Eu sinto muito por essas falas do Ciro Gomes. Outra pergunta. É óbvio, o Lula é um sujeito que tem uma enorme popularidade. Mas quem reconhece a popularidade do Lula não a superdimensiona? Quer dizer, não existe também um altíssimo grau de rejeição, que pode ser até maior do que o grau de rejeição ao atual presidente? São essas as perguntas. Em relação à fala do Ciro Gomes, eu realmente me entristece, porque eu acredito que o Ciro Gomes talvez seja um dos políticos mais capacitados que a gente tenha no país, em termos de conhecimento, de vivência, de articulação de ideias. Eu concordo com muitas, praticamente talvez 80% do que o Ciro Gomes ele defende, eu tenho acordo, assim. Mas ele entrou numa lógica antipetista, né? Eu acho que o objetivo dele é ampliar o espaço junto à centro-direita, né? A essa ala mais PSDB, e ele acaba entrando num discurso antipetista, tentando mostrar que eu não sou vinculado ao petismo, então por favor, olhem para mim que eu sou uma alternativa, e ele vai acabar morrendo com isso aí politicamente. Eu não entendo alguém tão taribado assim, ele desgasta o campo da esquerda, ele desgasta o PT de fato, desgasta o Lula, mas ao mesmo tempo ele se desgasta. Então eu não entendo muito bem qual é a estratégia do Ciro Gomes em ficar insistindo em críticas ao PT, sendo que o PT já não é governo há 5 anos, praticamente. Então tem esse aspecto. O segundo aspecto, eu acho o Lula hoje... e não é porque é do meu partido, mas honestamente, para mim são os dois maiores brasileiros no campo político da história, que é o Getúlio Vargas e o Lula. E honestamente hoje eu sempre fiquei nessa dúvida se Getúlio Vargas ou Lula eram dos maiores. E eu considero hoje o Lula o maior político da história do Brasil, pela sua reinvenção constante e sua relevância desde a década de 70 na política nacional. Então, ele tem uma trajetória que, perdendo ou ganhando eleição, ele tem um impacto definidor nas eleições. Ele é o centro das eleições há praticamente 30 anos, vamos dizer assim. Né? Fora todo o tempo que ele já teve de construção anterior, constituinte, toda a história, a trajetória dele. Eu falo isso aqui, independente de aspectos ideológicos, de simpatia. Agora eu vou ter que te fazer uma provocação muito grave, muito séria. Tu dissesse que o Getúlio Vargas é um dos grandes nomes da história política do Brasil. Getúlio Vargas foi um ditador
ditador do Estado Novo, que matou mais gente do que o período da ditadura militar. Ele era um homem que tinha, inclusive, posicionamentos políticos que o colocavam de forma muito próxima ao nazifascismo. Ele mandou a esposa do Prestes grávida para um campo de concentração. Aí hoje, nas suas redes sociais, quando tu anunciou que ia participar do programa, tu, inclusive, fez uma crítica aos fascistas. Não é um contrassenso, vereador, tu fazer uma crítica aos fascistas e depois... Aliás, tu liderava um movimento antifascista entre a polícia? E daí tu... Não, eu nunca liderei. Bom, mas tu fazia propaganda, policiais antifascistas, uma coisa assim. Daí agora tu faz uma ode ao Getúlio Vargas? Não é um contrassenso? Assim, independente... Não, mas eu estou falando de relevância do país. Eu não estou dizendo que eu concordo com o Getúlio Vargas ou não. Okay. Assim como tu pode dizer quais são as maiores personalidades do mundo. Tu vai botar Adolf Hitler, tu vai botar Mussolini, são as maiores, vai botar Gandhi, tu vai botar várias pessoas que tu não necessariamente concorda. Churchill, né? Mas eu estou falando, em termos de impacto político, a gente não pode negar o impacto político que teve Getúlio Vargas na constituição do Brasil como nação, da sua relevância na construção da siderurgia nacional, da Petrobras, de todo o processo que, bem ou mal, ele colocou em prática e que teve um impacto nacional, né? Tanto é que ele saiu em 45, volta na década de 50, totalmente modificado, é claro. Né? Um caudilho, um ditador, década de 30. Né? Agora, a gente não pode menosprezar o impacto que ele tem na nossa sociedade e na nossa Constituição como o Brasil. Ele tem uma relevância, né? E ele ficou durante um período extenso, com várias facetas fascistas, populistas, depois cria o PTB, etc. Então, é uma figura muito controversa. Né? E eu não estou dizendo que eu concordo com Getúlio Vargas, mas eu digo, em termos de impacto político, a gente tem dois gigantes aí que a gente tem que mensurar, né? E o Lula, para mim, hoje é maior que Getúlio Vargas. Esclarecido. Devidamente esclarecido. O ex-presidente Lula chegou a dizer, numa ocasião em que estava numa audição com o Sérgio Moro, de que as coisas se inverteriam. Tu acreditas que Sérgio Moro parte agora diretamente para o mundo da política, depois desse resultado aí? Eu acho que é o único espaço... Na verdade, ele sempre participou do mundo da política, né? Sim, mas ele não é filiado ao partido, ele não é... Ele não está... Ele não é filiado, mas eu acredito que ele não tenha outra... Lógico, ele tem muita advocacia para muito espaço, né, de trabalho jurídico aí que ele pode fazer, que ele está fazendo com empresas, inclusive empresas que foram investigadas pela Lava Jato. E ele entrou no ramo político. Talvez 2022 vai ser o definidor, né, porque ele sumiu, ele está bem desaparecido, articulando. Talvez ele venha como candidato a vice-presidente, como senador, algo assim. Mas ainda não está muito claro os movimentos do Moro nesse aspecto. Mas hoje ele está direto, né? Ele se jogou para o campo da política partidária diretamente. Não tem mais nenhum tipo de pudor em relação a isso. E sobre o impacto, né, que tinha falado sobre rejeição de Lula e Bolsonaro, eu não consigo fazer uma avaliação sobre a rejeição, porque hoje a gente vê pesquisas que colocam o Lula muito bem posicionado, assim como quando ele foi impedido de concorrer em 2018, ele também estava muito bem posicionado na época. A gente sabe que pesquisa não resolve a eleição, mas ele tem um potencial eleitoral gigantesco, e isso não pode ser desconsiderado, sabe, numa eleição. E eu acredito que ele coloca, sim, uma pedra no sapato do Bolsonaro nesse momento, principalmente da forma irresponsável e criminosa que o Bolsonaro está lidando com os aspectos da Covid. Então, eu vejo com bons olhos assim, a introdução do Lula nesse jogo e potencializa, sim, a derrota do Bolsonaro nesse momento. Claro, a gente está fazendo uma avaliação de contexto atual, né? Não de longo prazo.